Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como se nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro de vós o malfeitor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua infinita bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, meu Pai, por cada membro que se encontra aqui nessa noite, meu Pai. Que a voz do Teu Espírito venha ecoar dentro dos nossos corações, que nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco, meu Pai. Nos ajuda, nos dá graça. Nós lhe pedimos, meu Pai, que o Senhor me ajude a poder levar para o Teu povo, meu Pai, aquilo que o Senhor plantou no meu coração. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Textinho duro esse, né, gente? Mas o que eu tenho para trazer para vocês não é um pouco relacionado com isso, mas eu quero trazer uma palavra cujo tema é Academia do Espírito. E poucos sabem aqui, o pastor de vocês voltou para a academia para ver se diminui o barrigão. E eu estava saindo da academia na quarta-feira, na hora que eu pus o pé para fora, eu vi um camaradinha, Deus deu o tema da mensagem para mim e falou, você vai falar sobre isso. Sobre o nosso crescer espiritual, sobre algumas coisas que nos impedem a nos desenvolvermos espiritualmente de tal modo que nós venhamos nos tornar robustos. Nós vamos ver esse texto, Paulo dando uma chamada no povo ali de Corinto, porque o povo estava ensoberbecido, o povo estava cheio de si mesmo, com relação, e pelo fato de estarem cheios de si mesmo, eles estavam deixando passar algo muito grave dentro da igreja. Como todo mundo sabe, a igreja de Corinto era uma igreja avivada, era uma igreja cheia de dons, era uma igreja onde havia uma diversidade, era camarada falando língua estranha lá, o outro profetizando aqui, o outro operando milagre de um lado. Pensa num culto avivado. Mas também pensa num povo complicado, um povo difícil de lidar, um povo caloroso, porque a gente percebe, quando eu leio o texto de Corinto, parece aquela igreja fervorosa, aquela coisa fervendo, mas ao mesmo tempo, Paulo tendo que lidar com muita destreza, com muita delicadeza, porque era um povo muito melindroso, e como nós acabamos de ler no texto, era um povo que estava ensoberbecido, é um povo que estava cheio de si mesmo. Essa palavra ensoberbecido é uma palavra do grego chamado fúsio. Começa com P, mas a gente fala fúsio.
É uma palavra que fala sobre algo que é soprado, algo que é inflado, algo que é cheio de ar como um balão. E quando nós estamos ensoberbecidos, é dessa maneira como nós nos encontramos. A gente fica cheio de si mesmo, a gente estufa o peitinho, né? E sai andando como se nada nos derrubasse. Nada pode tocar dentro do nosso eu. Por que Deus deu essa mensagem para mim? Me levou em 1 Coríntios capítulo 5. Foi justamente quando eu estava saindo da academia. E a academia, você sabe que é um lugar de diversidade lá dentro, mas muitos dos que frequentam uma academia, infelizmente, muitos dos que frequentam não estão indo lá buscar uma qualidade de saúde. A maioria que vai numa academia vai para buscar o quê? Ficar com o corpão bombado para poder fazer um charme para a gatinha, a mulher ficar saradona, como as meninas do Pânico lá, para poder chamar a atenção dos camaradas. Infelizmente, a maioria é assim. E eu vi um rapazinho lá dentro da academia, e sem julgar a atitude dele, já vou falar para vocês porque que o rapazinho estava bombado. Mas sabe que existem algumas coisas na academia, eu lembro da época que eu fazia academia, que tem a bomba boa, que é mais cara, e tem a bomba ruim, que vende a R$10 na farmácia. Ele está naquelas bombas ruins que o camarada ele fica inchadão. Você vê que o camarada não tem aquela densidade muscular. O camarada ele está inchado. Mas ele estufava o peito na academia e andava desse jeito assim. E por que eu estou falando que eu não estou julgando ele? Porque eu tive uma época da minha vida que eu fazia academia. Eu acho que eu tinha uns 25 anos. E eu entrei numa de tomar essa porcaria de anabolizante. Porque eu era igual Não vou falar. Era igual o Capitão América quando era magrinho. Não vou falar disso, não. Eu era igual... Você assistiu o filme do Capitão América? O Capitão América, antes dele ficar bombadão, ele era eu não sei como que os caras conseguiram fazer aqueles... Eu não ia falar que vocês ficaram dando risada. Mas o Capitão América, ele era franzininho, ele corria com os caras lá no quartel, lá, e ele não conseguia... Até que um dia colocaram uma vitamina lá com uns negócios malucos nele lá, ele ficou fortão que ele consegue até bater no Homem de Ferro. E foi o que aconteceu. Na minha juventude, eu era muito magrinho e por falta de uma paternidade, não falo paternidade dos meus pais, mas eu falo por uma falta de eu não ter uma paternidade em Deus, pelo fato de eu não me sentir amado pelo Senhor, pelo fato de eu não conhecer a Deus. E quando a gente não conhece a Deus, quando você não se sente amado por Deus, você vai buscar alguns recursos para que você seja aceito no meio onde você vive. E uma das coisas dentre todas as coisas que eu fazia, entre usar droga, beber, fazer uma série de coisas que não prestava, uma delas também foi que eu fui me envolver com anabolizante. E eu, quando comecei a tomar anabolizante, eu ia para a academia todo animadão, porque eu dava aquelas injeçãozonas de bomba lá, e ia para pegar peso mesmo, para arrebentar com os músculos, para ficar gigante. E o negócio começou a fazer efeito. Até que os caras... Era a época do lançamento do filme do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha também foi a mesma coisa, né? Ele era fisguelinho, ele era franzininho, e depois que a aranha picou ele ficou fortão. E os caras apelidaram até de Peter Parker, porque eu fiquei... E eu andava de sunga na praia, todo... Imagina que coisa linda, gente. O cara de sunga na praia bombado, cara. Com essa cara de baiano minha aqui, cara. Sem pescoço. Ridículo, gente. Mas geralmente é isso que acontece com a pessoa que está cheia de si. A pessoa que está cheia de si, ela não tem uma visão correta de si mesma, porque ela só olha para si mesma. Ela fica ensoberbecida. E quando a pessoa ela fica ensoberbecida, ela perde a sensibilidade espiritual. Ela perde toda a sua capacidade espiritual de poder ouvir a voz do Senhor, porque ela só começa a olhar para si mesma. Ela começa a olhar para aquilo que é dela, ela começa a olhar para aquilo que lhe faz bem somente. E ela perde essa capacidade de quê? De ouvir as outras pessoas. E foi isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O camarada ele estava saindo com a madrasta dele. E o povo, como estava simplesmente olhando para si mesmo, eles olhavam e falavam, pô,
A gente está aqui avivado, a gente está chapando no Espírito Santo, a gente está falando língua estranha, a gente está operando no milagre, o negócio está rompendo, o negócio está acontecendo. Deixa esse cara para lá. Um pecadinho só. E isso, meus amados, muitas vezes acontece conosco. Graças a Deus nós temos vivido um avivamento aqui na igreja, nós temos vivido momentos gostosos na presença do Espírito Santo, é tão gostoso, onde a gente está indo, a gente está tendo uma sensibilidade, graças a Deus, de onde nós estamos indo, Deus tem se manifestado. Ontem teve a reunião lá do Homem ao Máximo, onde os homens aqui da igreja participaram, foi uma bênção, Deus se manifestou, foi coisa gostosa, tudo aquilo que Ele já tem feito no nosso meio. Mas eu quero trazer esse alerta para nós hoje, meus amados, para que nós venhamos a nos conectar com Deus de tal forma, nos sentirmos amados no Senhor, para que a gente não entre para essa besteira de querer tomar anabolizante espiritual, para que a gente venha... Eu vou começar a discorrer com vocês algumas coisas, para que nós não venhamos a nos descuidar do nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que eu pus o nome Academia Espiritual. Academia do Espírito, quer dizer. Porque nós, assim como aquelas pessoas que estão indo para a academia, nós temos que vir para a igreja, nós estamos como um corpo de Cristo, para que nós venhamos crescer em saúde espiritual. Nós não estamos aqui na igreja para nós ficarmos cheios de nós mesmos, porque nós participamos de um grupo espiritual. Nós não podemos nos encher de nós mesmos, nós não podemos ficar cheios de si, pelo fato de Deus estar nos visitando de uma maneira gostosa, e você poder chorar na presença do Senhor. Porque esse é um presente que Deus dá, mas a essência, meus amados, é nós sermos transformados e desfrutarmos de uma presença, de um relacionamento tal com o Senhor, que isso traga uma saúde espiritual para a nossa vida, para que nós tenhamos o quê? Músculos de verdade para poder enfrentar as adversidades da vida e nos achegarmos a Deus. É isso que Deus tem para a nossa vida. Porque quem que é o bombado espiritual? O bombado espiritual, ele reflete a figura do religioso. O religioso, pelo fato dele já não estar tão conectado mais com Deus, ele começa a falar coisas, ele começa a agir de tal maneira como se ele fosse o super espiritual. Mas quando você joga um peso a mais para ele poder carregar, ele não tem força, porque a força dele é só na aparência, ele está inchado, ele reteu água e o músculo dele está grande. Mas, na verdade, por dentro dele, ele não tem músculo espiritual. E eu vejo algumas pessoas por aí, que ela fala em línguas, ela coloca versículos no Facebook, ela coloca versículo no Instagram, ela faz uma série de coisas, mas você vai ver que ela não tem uma qualidade espiritual que fala dentro de si, que reflete aquilo que ela está colocando. Então ela é como aquela pessoa que estufa o peito, cheio de si mesmo. E nós, meus amados, não fomos chamados para ser cheios de nós mesmos, nós fomos chamados para ser cheios de Jesus. Nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, o teu eu vai morrendo. A tua vontade de querer aparecer, ela vai baixando. A partir do momento que você vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai moendo a sua vida. E a tua necessidade de autoafirmação, ela vai cedendo. E essa necessidade de autoafirmação, ela é muito complicada, gente. E nós queremos transparecer algo daquilo que nós não somos. O negócio é, como diz aquele louvor que a gente louva sempre, o negócio é de dentro para fora. E a gente vai ver que, para que uma pessoa que frequenta uma academia, ela possa ter o quê? Uma qualidade, ela possa ter músculos bem definidos, para que ela possa ter uma barriga chapada, para que ela possa ter uma perna forte, de tal maneira que ela consiga erguer peso, de tal maneira que ela possa fazer uma caminhada sem ceder, isso leva tempo, gente. Isso leva tempo. E muitas vezes a gente quer queimar estágios. E eu, nessa época que eu tomava anabolizante, eu quis queimar alguns estágios na academia, porque pelo fato de eu estar tomando bomba, eu chegava todo animadão. Só que eu estava no estágio para poder erguer o quê? 5 quilos. Só que eu tinha que pegar os 5 quilos e fazer o movimento perfeito para que todo o músculo fosse trabalhado. Mas como eu queria ficar bombadão e não queria ter saúde, o que eu fazia?
eu pegava 20 quilos e fazia aquele exercício mal feito. E olhava, nossa, estou pegando 20 quilos. E eu vejo que algumas pessoas espiritualmente, ela faz isso. Ela ainda não construiu fundamentos em Cristo, ela ainda não buscou o Senhor na sua essência, ainda ela não buscou Deus na intimidade. E ela quer o quê? Ela quer operar em Deus, ela quer fluir em Deus de uma maneira a qual ela ainda não foi construída na intimidade. E essa questão de nós erguemos pesos espirituais, isso é construído na intimidade. Isso é construído no quartinho secreto. Isso é construído no momento de oração. Estamos passando, meus amados, por um momento muito difícil aqui na igreja. Não sei se alguns de vocês perceberam. Vocês já notaram o quanto de gente doente que nós temos na igreja nesse final de semana? Nós tivemos que cancelar um ensaio do grupo de louvor na quinta-feira, porque estava todo mundo doente. Gente, eu não gosto de espiritualizar tudo. Mas quando fica um doente, outro doente, outro doente, outro doente, gente, eu não tenho outra coisa para falar que se não for, e que isso não é algo espiritual. E você acha que eu acho ruim? Eu estava conversando isso com alguém ontem lá na igreja. Eu não acho isso ruim. Porque se há um levante espiritual contra a vida de algumas pessoas dessa igreja, principalmente do louvor, é sinal que nós estamos fazendo a diferença. É sinal que nós estamos alcançando o inferno e a gente está abalando o inferno. A gente está fazendo a diferença nessa terra. Mas ao mesmo momento, é momento de nós atentarmos para aquilo que nós estamos fazendo no secreto. Porque quem tem uma vida, uma academia, quem frequenta uma academia espiritual, buscando uma qualidade de vida, buscando qualidade muscular espiritual, o que vai acontecer? Essa pessoa automaticamente ela vai ter uma maior imunidade. Ela vai ter qualidade de vida. E quando nós temos imunidade, meus amados, não é qualquer espírito que vem nos afrontar. Não é qualquer casta de demônio que vem colocar a mão na tua vida, não. Então isso é um alerta para nós, para que nós venhamos a buscar Deus de uma maneira mais intensa, meus amados. Não adianta você vir aqui num culto de domingo esperando que Deus vai operar na tua vida, sendo que você não tem construído um relacionamento com Ele durante os outros 6 dias da semana. A gente tem que tomar cuidado para a gente não nos tornarmos pessoas religiosas. Porque eu já fui religioso, eu cheguei a uma fase da minha vida lá atrás, que eu falava assim, Senhor, eu vou orar de segunda a sexta, sábado e domingo é minha folga. Vocês dão risada, mas eu tenho certeza que tem muita gente que faz isso. Tenho certeza que tem muita gente que faz isso. E a gente fala assim, hoje eu não vou envolver com esse negócio, não. Esse negócio de igreja. Não é igreja, gente. A igreja a gente vem para poder expressar aquilo que Cristo está fazendo na nossa vida. O relacionamento com Cristo é diário. O relacionamento com o Espírito Santo tem que ser todo dia, tem que ser prazeroso, meus amados. E eu tenho levado esse conceito para a minha vida, agora que eu voltei para a academia, eu estou fazendo diferente. E isso está sendo gostoso agora, porque antes eu ia para a academia, era um fardo. Agora eu estou fazendo do modo que isso se tornou o quê? Se tornou algo que faz parte da minha vida. E eu comecei a criar alguns recursos para que isso fique agradável. Eu levo meu filho na escola, no caminho de volta sempre tinha uma academia. Eu falei, eu vou me matricular aqui, porque é meu caminho de volta, eu tenho que passar na frente dela todo dia. Então eu deixo meu filho 7h30 na escola e encosto na academia. Encosto na academia, faço o exercício que tem que fazer, não fico conversando com ninguém. Deu 45 minutos, 50 minutos, já rapo fora para casa. Mas isso está sendo um prazer para mim, porque eu tenho visto que o negócio está diferente. Eu não estou buscando agora ficar fortão, muito pelo contrário, eu até falo para minha esposa, eu queria ficar magrelo. A gente vai chegando numa idade que as coisas começam a perder alguns sentidos para nós. E isso é maturidade espiritual. Porque nós, meus amados, assim como essas pessoas estavam aqui, elas estavam reunidas como um ajuntamento de pessoas, mas não estavam reunidas como corpo de Cristo. E é muito diferente um ajuntamento de um corpo. Um corpo são o quê? Pessoas interligadas onde uma depende da outra. E quando um fica ferido, o outro sente. São pessoas que estão conectadas, pessoas que estão no mesmo propósito, um propósito que é dado pelo cabeça, que é Cristo. E eu fico muito feliz quando a gente está conversando sobre alguns assuntos aqui na igreja, e às vezes eu falo para o Nicolas assim, ô Nicolas, Deus falou tal coisa comigo, cara,
Deus está falando a mesma coisa comigo, cara. E eu fui lá na outra igreja lá, Deus falou a mesma coisa lá. Às vezes o Just vai na outra igreja e lá falou, cara, aquilo que nós estamos falando aqui, estão falando lá na outra, lá. Isso é gostoso, porque é sinal que nós estamos caminhando como corpo de Cristo, porque o cabeça é o mesmo. Eu pergunto, você tem sido suscetível à voz do cabeça? Você tem sido orientado por Jesus em tudo aquilo que você vai fazer? Em tudo aquilo que você tem buscado? Às vezes a gente não tem essa orientação porque nós queremos o quê? Nós queremos ficar bombado. Nós queremos o quê? Somente o meu músculo, ele tem que ficar grande. E não é, meus amados, nós temos que entrar numa junção tal, num processo tal que quando todos nós estivermos conectados no cabeça, quando um cresce, todos vão crescer. Nós não estamos aqui para disputar lugar com ninguém. Nós não estamos aqui para ver quem que é mais bonito, quem que é mais espiritual, quem que toca melhor, quem que fala melhor, quem que prega melhor, quem que tem mais número de pessoas em célula. De maneira nenhuma. Nós estamos aqui para seguir a ordem do cabeça, que é Cristo. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 12, verso 4 e 5. Olha aqui, Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Era exatamente ao contrário do que estava acontecendo em Corinto. Eles estavam felizes porque o fogo estava descendo no meio do culto, as coisas estavam acontecendo, mas eles não estavam operando como um corpo de Cristo. O camarada estava pecando inveteradamente, estava pecando descaradamente, e o povo, não estou nem aí, não é comigo. O que importa é que eu esteja fortalecido. O pensamento lá era assim, o que importa é que eu esteja fortalecido. Se o Orlando está doente, o problema é dele. Se o Marcelo está doente, estou nem aí. E a gente tem que deixar essa cultura, meus amados, sabe por quê? Porque se há, muitas vezes, um ensoberbecimento dentro de uma pessoa e ela fica insensível à voz do Senhor, ela começa a caminhar de forma contrária e isso contamina toda a igreja. Essa passagem aqui vai falar muito acerca do fermento. E o fermento, Jesus já tinha falado muitas vezes que representava o quê? A hipocrisia, representava o quê? A religiosidade. E ele vai falar assim, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um pouquinho de fermento que você deixar cair na massa, aquilo vai começar a fazer o quê? A massa vai o quê? Inchar. E a gente não pode ter esse comportamento de inchamento. A gente não pode deixar com que aquilo que nós estamos vivendo de bom venha nos ensoberbecer. Venha fazer de nós pessoas insensíveis espiritualmente, porque nós fazemos parte de um corpo, meus amados. Nós somos músculos, e quando você vai para a academia, e você é bem trabalhado por uma pessoa, você se aplica a fazer os exercícios da maneira correta, você vai desenvolver todo o corpo, fazendo com que ele fique sadio. E, gente, e nessa academia espiritual, naquilo que Deus propôs para nossas vidas, Deus colocou um personal trainer para nós que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que age em você de forma individualizada. Por isso que nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque ele vai falar assim para você, ó, você precisa melhorar nisso, cara. E se você estiver cheio de si mesmo, você não vai dar ouvido para o Espírito Santo, vai falar, vou nada, cara, deixa eu para lá. O Espírito Santo é o nosso personal trainer, ele quer te levar para lugares excelentes, ele quer fazer de você músculos espirituais na tua vida, ele quer te levar você a romper, a fazer coisas que pessoas comuns não fazem. Ele quer fazer de você uma pessoa que tenha saúde espiritual em todo o teu ser, tanto individualmente como na igreja. E nessa questão de personal trainer, ele é o Espírito de forma pessoal que trata conosco, ele produz mais uma ferramenta de personal trainer para nós, que é os líderes constituídos aqui na igreja.
Gente, a gente instituiu células aqui na igreja, não é para encher a igreja não, gente. Em nome de Jesus. As células que nós instituímos aqui na igreja não é para multiplicação da igreja, porque a gente entende que multiplicação é algo dado por Deus, é algo que vem de forma natural, quando uma pessoa ela é bem cuidada. Mas se você, qual que é a forma correta de se caminhar na maneira do discipulado? O discípulo vai até o discipulador. Eu pergunto para você, você tem ido até o seu discipulador? Você tem ido até o teu líder? Você tem ido sentar com ele e falar, cara, o que você tem observado em mim que eu preciso melhorar? Porque quando você pratica esse exercício, quando você exercita-se a si mesmo, a ouvir aquilo que a pessoa que Deus constituiu, foi o pastor, que Deus constituiu para que esteja cuidando de você, aquela pessoa ela tem uma visão mais elevada, ela já praticou alguns exercícios, ela já está exercitada em algumas coisas, ela vai poder olhar para a tua vida, cara, você precisa melhorar nesse aspecto, você precisa executar esse exercício de uma maneira mais completa para que você venha ser forte espiritualmente. E o camarada que é cheio de si mesmo, ele não quer ir até o seu discipulador, sabe por quê? Porque o cara vai apontar erro dele. E sentar com o discipulador, geralmente, é um apontamento de erros. E o que eu percebo, meus amados? Eu falo isso com a liderança, porque eu cuido da liderança. Eu vejo duas qualidades de pessoas. Aqueles que têm me procurado, e eu estou vendo os caras correr. E eu estou vendo aqueles caras que o cara está mais... Ele não está caído, mas o cara está mais... Gente, a gente tem que acordar. Existe esse recurso, meus amados. Não é para encher a igreja, é para cuidar da tua vida. É para fazer com que os teus músculos espirituais sejam desenvolvidos. E quando você, como músculo isolado, começa a ficar forte, toda a igreja vai ficar forte, gente. É ali que os pecados são confessados. É onde você chega para o cara e fala, cara, hoje eu olhei para traseiro de uma moeda, eu fiquei doido. É isso. O cara vai olhar para você e falar, amém, vamos orar junto, isso aí não está certo, o Espírito Santo vai tratar de você, e vai abraçar o cara e vai orar junto com ele. É lógico que se vier com essa mesma de novo, ele vai apertar um pouco, ele vai subir um pouco o volume, e vai falar, cara, mas você não tomou vergonha na sua cara ainda. Por quê? Porque ele está cuidando da tua vida, ele quer desenvolver os teus músculos espirituais. E foi isso que eles não queriam fazer, foi isso que esse jovem não queria fazer, era isso que o povo... eu não quero ficar mal com fulano. Gente, a gente não tem essa de não querer ficar mal com o outro. Não adianta você querer aparecer bonzinho, querer aparecer forte na frente das pessoas, sendo que por dentro você está destruído. Aquilo que está dentro da gente fala mais forte. Deus quer construir algo grande dentro da nossa vida, meus amados. Olha o que Deus fala conosco. Em Gálatas, capítulo de número 6, verso 2. Olha o que vai dizer Gálatas, capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. É o camarada que ele é bombado espiritual, ele está na academia erguendo, e na hora que o músculo dele começa a crescer, porque ele tomou alguma substância, ele começa a achar que ele é o He-Man. Você já viu esses camaradas? Ele nunca fez nada. Quando ele entra na academia, ele começa a tomar bomba, ele quer brigar com os outros na rua. Ele começa a virar corajoso. O camarada nunca brigou com ninguém. Tomou bomba, começou a ficar... Foi o que aconteceu comigo quando eu era mais novo. Eu nunca tinha brigado com ninguém, gente. Teve um dia que eu bebi uma cerveja a mais lá e estava tudo cheião lá. O cara derrubou a cerveja de mim, eu já levantei querendo brigar com o cara. E foi exatamente a hora que eu comecei a ver, eu preciso de Jesus na minha vida. Foi aonde o Espírito Santo teve acesso em mim e falou, cara, você precisa de ajuda, cara. Você precisa procurar um lugar, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para outra academia. A academia que você está fazendo mal para você. Ele está falando aqui, ó. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu pergunto para você, quando você olha no espelho, o que você enxerga? Você enxerga a mesma pessoa que você está enxergando aqui hoje?
Você é a mesma pessoa que está refletindo aqui, lá na sua casa você é a mesma pessoa, lá no teu serviço você é a mesma pessoa que é aqui. Porque se você não é a mesma pessoa que você é aqui, lá na tua casa, no teu serviço, com a sua esposa, você está enganando a si mesmo. Você não está enganando a Deus não, porque Deus ninguém engana. Lá no texto, vai continuar lá em Gálatas, ele vai falar assim, ó, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. A gente tem que começar, meus amados, a nos desenvolver de tal maneira que nós possamos, como igreja, desenvolvendo os nossos músculos como individualmente, fazendo com que a igreja fique sadia, que sabe o que vai acontecer? Nós vamos conseguir levar as cargas uns dos outros. Igreja é isso. Igreja é eu conseguir sentir a mesma dor do outro. É eu conseguir principalmente me alegrar com a vitória do outro. Porque a gente vê em Romanos, chorai com os que choram. Cara, maior facinho eu chorar com o que chora. O Marcelo vem aqui comigo, cara, eu tô quebrado, perdi tudo na minha vida, só perdi dinheiro, perdi casa, perdi tudo. Ô, Marcelo, vamos orar junto, Jesus vai operar na sua vida. Cara, por quê? Porque eu tô com a minha casa lá em casa, eu tô com o meu carro lá, eu tô por cima dele. Agora eu quero ver quando vem o camarada, cara, ganhou uma promoção lá no emprego, estou ganhando 20 vezes mais que o meu salário, eu ganhava 5 mil, hoje eu estou ganhando 100 mil reais. Nossa, o que esse cara fez aí para... Não tem oração não. O que esse cara fez? Começa as comparações, né? O que ele tem que eu não tenho? Qual que é o segredo dele? O que ele tem feito? Começa a nóia na cabeça do cara, o cara não tem a capacidade de pegar na mão dele e falar, cara, irmão, aleluia, vamos orar agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Não tem, por quê? Porque hoje as pessoas têm uma dificuldade de levar as cargas uns dos outros. E nós fomos chamados para isso, meus amados. Às vezes eu vejo as pessoas, às vezes até líder, falando assim, eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais ciclano, eu não aguento mais gente. Deus nos colocou, Deus colocou o Espírito Santo em nós, Deus está dando músculo espiritual para você resolver os problemas da humanidade. Nós somos o sal da terra, nós viemos para sarar essa terra. Nós somos a luz do mundo e você veio para resolver problemas nessa terra. Os problemas insolúveis que o homem não consegue resolver, Deus vai resolver através da tua vida. Deus sempre opera através de pessoas. Deus ele opera através de pessoas. Por isso, quando você não tem um bom relacionamento com as pessoas, você não tem um bom relacionamento com Deus. Quando você não consegue ofertar na igreja achando que você está dando dinheiro para o pastor, você automaticamente não está conseguindo ofertar a Deus. Ou você acha que Deus, no momento da oferta, ele vai pôr a mão aqui e vai pegar sua oferta. Não, gente. Nós operamos com homens, nós honramos as pessoas, nós nos relacionamos. Então, enquanto você não buscar a verdadeira essência da tua vida, enquanto você não se admitir quem você é, você não vai conseguir chegar aonde Deus quer te levar. Você não vai conseguir desenvolver músculos espirituais. E sabe qual que é o nosso espelho, meus amados? A palavra. Tiago vai dizer lá, vai dizer, se alguém vê a palavra e não cumpre, ele é semelhante ao quê? Ao homem, lá no capítulo 1 de Tiago, ele é semelhante ao homem que olha no espelho e contempla o seu rosto natural, e indo, já se esqueceu de como era. Porque ele somente olha no espelho, ele vê a aparência, mas a palavra de Deus, ela vai falar muitas vezes para você que você é orgulhoso. Quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver o caráter de Cristo, vai falar o quanto eu preciso me achegar, o quanto eu preciso ajudar as pessoas. Você vai ver o caráter de Cristo, vai falar o quanto eu preciso me envolver mais com a obra dele. Você vai ver o caráter de Cristo, vai falar o quanto eu preciso orar mais, o quanto eu preciso me achegar mais. A palavra, ela vai te incomodar. Por isso que eu vejo muita gente que não lê a palavra de Deus, porque é um processo inconsciente da pessoa não querer realmente se ver como ela é. Porque a palavra, ela estampa, você não é pastor falando, não é pastora, não é ninguém. É a Bíblia falando, cara, eu estou aqui, eu sou
eu estou sendo hipócrita. Quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo hipócrita. Cara, quando eu estou olhando para quem eu não devo, eu estou sendo adúltero. A palavra te confronta. Mas esse confronto é um confronto saudável, é um confronto que vai fazer você crescer. Muitas vezes você olha na palavra e fala assim, cara, eu estou pensando que eu estava andando errado, que eu estava... Só que eu estou mentindo. A palavra vai chamar você de mentiroso, mas quando você fala assim, beleza, eu aceito isso, mas eu não vou ser mais. Você vai crescer espiritualmente. A gente tem muito problema de querer, assim como a pessoa que toma um anabolizante para ficar bombado, para ficar grande, para ficar bonito, querendo o quê? Demonstrar uma aparência. Demonstrar algo que ele não é. E a gente tem que deixar Deus desconstruir esse algo que não é. Deus, ele só vai conseguir construir algo novo na tua vida a partir do momento que você deixar ele destruir o velho. E ele sempre vai trabalhar para destruir o velho. E se você não deixar, ele vai apertando, ele vai apertando, ele vai apertando, vai apertando até o vaso estourar. Porque ele quer fazer um vaso novo. Ele quer fazer coisas novas na nossa vida. Só que se você não deixar ele fazer coisas novas, isso vai sendo por dor, ele vai te incomodando. E a gente, meus amados, a gente tem que começar a construir a nossa essência, não aqui onde todo mundo está vendo. Aqui que todo mundo está vendo é simplesmente a cereja do bolo. Nós estamos vindo aqui para entregar tudo aquilo que nós construímos durante a semana. Nós temos que ter, meus amados, a disciplina de cumprir aquilo que está em Mateus 6, verso 6. Tu, porém, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. É no secreto que você vai construir músculos espirituais. Não é na frente de todo mundo falando, eu falo em língua estranha, viu? Que eu sei profetizar. Não é. Não é, porque uma coisa eu aprendi. Geralmente quem fala muito que não é. Já viu o camarada que fala muito? Ele fala, não, eu faço isso, eu faço aquilo, tal. Faz nada. Agora tem uns que ficam só na moita. Mas você vai ver, Deus usa ele. Deus atende a oração dele. Gente, um termômetro muito grande daquilo que nós estamos vivendo em Deus, da nossa qualidade muscular, é a quantidade de oração que Deus tem atendido na tua vida. É lógico, tem orações que tem coisas que a gente pede que são coisas mais difíceis. Lógico que Deus vai demorar mais para fazer porque Ele tem que te moldar. Mas existem algumas coisas que Deus opera na hora. Agora eu pergunto para você, você tem entrado na tua casa, trancado no teu quarto e falado no secreto com Deus? É lógico que não precisa ser exatamente, tem gente que não tem um quarto para trancar. Mas você tem que ter um momento de intimidade com o Senhor. Você tem que ter um momento onde você vai ser só Ele e você. Onde Ele vai te confrontar. E eu falo, aquilo que você vai pedir não vai fazer tanto efeito em detrimento daquilo que Ele vai tratar em você, porque nesse momento do secreto, Ele vai tirar algumas coisas que estão atrapalhando a tua caminhada. Ele vai tirar alguns exercícios que você está fazendo espiritual que não estão te levando a nada, porque o Espírito Santo é o nosso personal trainer. É no momento do secreto que Ele vai falar, cara, isso que você está fazendo não é a minha vontade para você. E sabe quando que eu vejo? Quando a pessoa está crescida espiritualmente, não é quando ela não faz, não é quando ela deixa de fazer aquilo que ela não pode fazer. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, a gente quer falar que uma pessoa abençoada, fala, nossa, fulano é abençoado. Ele não mata, ele não rouba, ele não fala mal de ninguém. Gente, isso aí são as coisas ilícitas que Deus está falando que realmente não pode fazer. Mas eu vejo uma pessoa que tem os seus músculos espirituais desenvolvidos, quando Deus, Ele impede aquela pessoa de fazer algo que seja lícito de fazer. Eu vou dar um passeio hoje. Deus fala para ele, dar um passeio com a família não é lícito? Não é uma coisa bonita? Não é legal preservar a família? Mas Deus fala no coração dele, não, hoje eu não quero que você passeie. Hoje eu quero que você tranque no quarto, que eu quero falar com você. Aí são pessoas que têm o caráter, que têm uma comunhão íntima com o Senhor. Eu estou com vontade de comprar tal coisa, eu estou com vontade de comprar um carro novo. Você não vai comprar não, você vai pegar metade desse dinheiro, você vai dar de oferta para fulano. É isso,
É isso que a gente vê, que a pessoa tem construído algo no secreto, que a pessoa tem sido moída no secreto, e é nesse patamar que nós temos que chegar, meus amados, para que a gente possa desenvolver músculos espirituais e não viver só de aparência. Porque a glória do Senhor, você vai conquistar ali no quartinho secreto. A glória que se reflete aqui no culto é fruto de uma glória que já foi manifestada no secreto, que já foi manifestada no teu coração. A gente tem que começar a atrair a glória de Deus para o nosso secreto, para o nosso momento de intimidade. E glória de Deus, meus amados, quando ela vem, é viciante, é viciante. Eu estava justamente na academia quinta-feira, e estava ouvindo louvor lá, daqui a pouco papai veio. Aí veio e parece que deu uma mordida no cangote, assim, mas eu estava com a barra na mão, assim, eu fiz assim, ó. Já a lágrima começou a descer, porque quando você cultiva algo dentro do seu quarto, ele não tem momento para manifestar na tua vida, ele te visita a qualquer hora, porque o teu coração vai estar aberto para ele. É isso que Deus quer fazer. Aí vai eu na sexta-feira de novo para a academia, que não, papai já veio aqui ontem, não vai vir hoje de novo. Aí tá eu lá no outro aparelho, lá, daqui a pouco, e puf, cheguei, filho. E veio, já abraçou de novo, gostoso, gente. É muito maravilhoso isso, mas isso tem que ser construído por cada um de nós. Eu não posso colocar a mão na tua cabeça e passar aquilo que eu tenho construído para a tua vida. Isso é individual. Existe um homem na Bíblia, foi o rei, um filho de Salomão, que gerou uma divisão do reino no ano de 931 a.C. O nome desse homem era Roboão. E Roboão, vendo as atitudes do seu pai, ele se debandou para a idolatria, se debandou para a rebelião. E ele justamente gerou uma divisão do reino pelo fato de ser cheio de si mesmo. Porque quando seu pai morreu, o trono foi para ele. E Salomão começou a cobrar altos impostos das pessoas para poder construir o templo de Salomão. Só que já tinha construído o templo e os impostos ainda estavam altos. E o povo foi até Roboão e falou: Roboão, alivia um pouco a carga de imposto, ajuda a gente. E vai falar que Roboão, ele foi consultar. Ele consultou os anciãos de Israel. E os anciãos falaram assim para ele: cara, ganha o coração do povo, diminui um pouco o imposto, você vai ganhar o reino inteiro para você. Dá um passinho para trás, que Deus vai te abençoar. Só que ele falou, diz o texto que ele saiu de lá, ele foi consultar também o quê? Os jovens amiguinhos dele, a galerinha da balada, a galerinha que tomava bomba na academia junto com ele. E ele foi lá: o que vocês acham que eu faço? A galera falou: sabe o que você faz? Estão falando que o seu pai, ele colocava um peso, fala que você vai colocar um peso muito superior nas costas dele. Para quem que ele deu ouvido? Para a galerinha da balada. Por quê? Porque aquilo que a turma falou era aquilo que ele queria ouvir. E aquilo que os anciãos falaram era aquilo que confrontava o ego dele, era aquilo que ia fazer com que ele fosse menos cheio de si mesmo. E sabe o que aconteceu? Por causa daquilo, o reino foi dividido. Ficou apenas 2 tribos para ele, Judá e Benjamim. As 10 ficaram para um homem chamado Jeroboão, um inimigo do reino. E a glória do Senhor se afastou da vida de Roboão. E existia dentro do palácio, do templo de Salomão, alguns escudos de ouro caríssimos. E vai dizer que Deus permitiu que aqueles escudos fossem levados pelo inimigo, pelo rei do Egito. Sabe por quê, meus amados? Ouro na Bíblia vai falar de glória do Senhor, vai falar de manifestação de Deus, vai falar de glória do Senhor, vai falar de presença de Deus. Você vai ver sempre o ouro vai falar da glória de Deus. E vai falar que todos aqueles escudos foram roubados, simbolizando a glória que havia perdido. E sabe o que foi colocado no lugar? Sabe o que ele mandou fazer? Escudos de bronze. Bronze na Bíblia, sabe o que quer dizer? Julgamento, peso da mão do Senhor nas pessoas. E vai dizer que quando ele entrava dentro do templo para cultuar ao Senhor, ele pedia para que os seus funcionários, que os seus serviçais trouxessem os escudos de bronze,
para que ele pudesse fazer todo o culto e logo já levavam para a salinha, para ele imaginando que aquilo era a glória do Senhor. Eu pergunto, meus amados, será que nós temos vivido uma manifestação de ouro na nossa vida ou temos vivido somente uma manifestação de aparência que são escudos de bronze? Eu vou ler o texto para vocês, 1 Reis, capítulo 14, verso 25. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor. E os tesouros da casa do rei tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Gente, uma glória fake, uma glória falsificada, uma glória do Paraguai. Quantos, meus amados, têm vivido uma glória do Paraguai? Tem entrado muitas vezes no quartinho secreto, mas não tem deixado Deus falar, não tem deixado Deus confrontar, tem trazido escudos de bronze, simplesmente vai falar, estive na presença, mas sai dali da mesma maneira como entrou. Eu fiz o Senai, eu lembro, o Éder é professor do Senai, deve saber disso, quando a gente mexia com bronze, se você polir o bronze, ele fica parecido com ouro. Vai passar de uma horinha, aquilo lá oxida, ele perde o brilho, ele fica opaco. Era por isso que os escudos ficavam guardados. Porque na hora que usar, os camaradas iam polir o bronze. Polir e chegava brilhando para ele. Ele falava, nossa, era como se tivesse os escudos de ouro. Mas aquilo já tinha ido embora por permissão do Senhor. E a gente não pode viver uma glória de escudo de bronze, meus amados. Deus tem glória de escudo de ouro para nós. Deus quer fazer coisa linda. Deus quer manifestar no teu quarto, no teu trabalho, na tua casa. Deus quer fazer com que o brilho dele venha tomar conta da tua vida. Jesus é lindo, meus amados. Ele quer fazer isso conosco. A proposta do evangelho, meus amados, sabe o que é? É para que nós não vivamos mais de aparência. Porque parecer frágil diante das pessoas, muitas vezes, mexe muito com a gente, né? E eu faço muitas vezes questão de... Às vezes minha esposa até puxa a minha orelha e fala, você não devia ter falado isso que você faz, porque pô, você é líder, pastor. Mas eu gosto de mostrar a minha humanidade, os erros que eu cometi na minha vida, que nem eu falei para vocês que tomei bomba. Porque eu entendo que isso foi uma parte da minha vida e se você tomar isso como exemplo para a tua vida, você não precisa passar por isso. Eu gosto de mostrar as minhas fragilidades porque eu não sou o rei da cocada preta. Eu não sou Deus, gente. Eu sou um homem que o Senhor levantou para dirigir uma igreja. E justamente no momento do discipulado, é isso que acontece. A pessoa vem querendo mostrar a sua fragilidade. Qual que é a função do discipulador? Ele também mostrar a sua. São dois ficando, desnudando a sua alma um para o outro. Fala, cara, eu já passei por isso. Eu vejo que as pessoas conseguem, os discipuladores, eles conseguem tocar mais nas áreas das pessoas, naquilo que ele já viveu. Então chega um camarada com adultério lá. Cara, adulterei com a minha esposa, adulterei com o meu marido. Só que o discipulador ele já passou por aquilo. Ele consegue pegar e falar, cara, eu já passei por isso. E quando ele faz isso, quando os dois fazem isso, aquilo traz cura para as pessoas. Aquilo traz cura para o nosso eu, meus amados. Isso faz com que a gente cresça espiritualmente. E é justamente isso, quando você vai para uma academia, e você chega para o camarada, para o personal trainer lá e fala, o que você quer fazer? O que você quer mudar na tua vida? Eu quero construir fazer com que minha perna fique mais forte. É por quê? É porque ele está admitindo que a sua perna não é forte. Ele está admitindo que ele precisa mudar, ele precisa crescer em algumas coisas. É isso que a gente tem que fazer. Porque quando eu vejo algumas pessoas até, que ela deixa mexer em alguma parte da vida dela. Mas na outra parte ela fala, não, esse aqui é o meu pecadinho de estimação. Esse aqui eu não entrego para o meu discipulador. Esse aqui eu não vou nem diante de Deus falar, porque a pessoa, ela vive uma mentira tão grande. Ela vive uma aparência tão grande que ela começa a esconder até de Deus. Ela acha que Deus não está sabendo.
Eu não vou nem falar isso aqui na oração, vai que Deus escuta. Gente, Deus está vendo tudo. E eu vejo algumas pessoas espirituais, algumas pessoas no seu desenvolvimento espiritual, levando para a questão da academia, ela fica parecendo o Sabirila. Já viu quem que é o Sabirila da academia? É o perna de sabiá e corpo de gorila. Isso aí tá cheio na academia, porque ele liga... o cara é grande aqui em cima, mas a perninha é um gambito. Por quê? Ele só quer fazer aquilo que é fácil. E justamente a parte que é mais fácil são os membros superiores, é o que mais dá aparência, porque fica ao nível dos olhos. O camarada ele só usa calça. Ele chega, o cara é fortão, mas ele só usa calça, é lógico, a perna dele é isso aqui, e o braço é desse tamanho. Aí ele vira o Sabirila. Perna de sabiá e corpo de gorila. E existem os Sabirilas espirituais. Eles só trabalham na vida deles aquilo que está no nível dos olhos dos homens. Aquilo que é aparente, mas quando a pessoa olha para a base, para a estrutura da pessoa, ela é falha. Ela não tem fundamentos. E meus amados, nós temos que assumir o caráter de Cristo na nossa vida, porque Cristo é o nosso fundamento. Se nós não tivermos o nosso fundamento, o caráter do Senhor Jesus, a gente vai naufragar. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, porque construir o quê? Construir a minha obra em cima de um fundamento, a qual é Cristo. E o fundamento de Cristo é o que? É baseado no amor. É baseado o quê? Na compaixão. É baseado no relacionamento com o próximo. É baseado no quê? De preferir os outros a si mesmo. E para que isso possa acontecer em nós, meus amados, para que a gente não venha somente desenvolver aquilo que é nível aparente, a gente precisa deixar Deus mexer nas nossas estruturas, naquilo que é aparente. Mas como, pastor? Eu estou há 10 anos aqui, eu estou há 1 ano caminhando com a galera da aba. Eu vou falar agora para o pessoal, eu vou abrir para todo mundo que eu não sou isso. Gente, faça isso urgente, porque isso vai fazer bem para a sua vida. Como que eu vou chegar no meu serviço agora e falar que tudo aquilo que eu pensava já não é mais? Faça isso urgente, porque Deus quer trabalhar na tua vida. Não tente sustentar aquilo que é aparente. Trabalhe aquilo que é essencial. Trabalhe aquilo que é estrutural na tua vida. Mudar de pensamento, meus amados, é toda uma proposta do Evangelho. Ele vai falar que nós Romanos 12, que nós não conformemos com esse mundo, mas transformarmos a nossa mente. Para que haja uma transformação de mente em nós precisamos ter uma mente transformada. Aquilo que você pensava lá atrás já não serve mais para você hoje, já não se encaixa mais no seu estilo de vida. Não fique trabalhando somente naquilo que os outros podem ver, trabalhe nas estruturas. Trabalhe no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Trabalhe no seu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Gaste mais tempo em oração. Gaste mais tempo na palavra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas onde você aprendeu tal coisa? Onde você aprendeu a viver? Como se eu fosse um internacional, né? Mas, amém, onde você conseguiu tudo isso? Cara, no joelho. No joelho, buscando a Deus. No começo, minha esposa até brigava comigo. Mas já vai orar de novo. Por quê? É lógico que eu estava fazendo em horário errado. Mas estava com sede. E a gente, meus amados, a gente precisa ter mais sede. A gente precisa ter mais paixão. A gente precisa ter mais intensidade. E vai falar hoje, as grandes pesquisas vai falar que você não precisa ficar tanto tempo dentro de uma academia, é isso que eu estou fazendo agora, mas você precisa ter o quê? Intensidade, pegar pesos mais pesados e fazer de forma intensa, porque aquilo vai fazer diferença na tua vida. Seja intenso na presença do Senhor. A gente é intenso para tanta coisa, é intenso para arrumar namorada, é intenso para arrumar marido, é intenso para ganhar dinheiro, é intenso para dormir, mas para buscar Deus, será que você tem sido intenso? Para se envolver com as coisas do Senhor, você tem sido intenso. Porque quando fala de coisas, mas Deus, igreja, orar, jejuar, começa aquela briga interna em nós, meus amados. E sabe como que a gente vai conseguir adquirir o caráter de Cristo em nós? Assim como a palavra ensoberbecer,
é a palavra físio, que é encher uma bexiga, encher algo que está vazio, ficar cheio de ar. Existe uma receita que Jesus dá para nós, que vai estar lá em Filipenses 2:5. Ele vai falar de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. E ele vai falar que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Esse esvaziar é uma palavra grega chamada kenu. E o kenu, ele é o oposto do físio. Ele é um esvaziar-se de si mesmo. É como se tivesse uma bola cheia, a bola é como se você pegar uma bexiga e murchar ela inteira. E foi isso que Jesus fez. Jesus estava na sua glória, cheio de si mesmo. Mas esse cheio de Jesus é um si mesmo de amor, é um cheio de compaixão, cheio de poder, cheio de tudo aquilo que o universo foi criado. E ele, por compaixão a nós, ele fala assim: eu rejeito tudo isso, para que eu possa o quê? Para que eu possa entrar no meio dos meus e trabalhar, não aquilo que é aparente, mas aquilo que é conquistado no secreto. Para isso que Jesus fez, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele falou: eu não quero mais onisciência, eu não quero mais onipotência, eu não quero mais onipresença. A partir de agora, eu vou ser como um deles. Vazio de todo o poder de Deus. Sendo que guiado pelo meu Pai, através do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós podemos viver. Agora eu pergunto para você, você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Ah, não. Vou ser bem claro para você, eu não quero ser político, não quero ficar bem com você, eu quero ficar bem com Deus. Se você não tem sido guiado pelo Espírito Santo, você está cheio de si mesmo, você está cheio de físio. Mas nós precisamos ser queno, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos assumir o caráter de Cristo. Sabe por quê? Porque você vai ver em Filipenses, lá no começo do texto, no capítulo 2, ele vai falar: ninguém a partir de agora se atente para o que é propriamente seu, mas para aquilo que é do outro, porque nós somos um corpo. Quando você atenta aquilo que é do outro, você vai olhar o outro, vai falar: o outro está fraco, mas eu vou me fortalecer para poder ajudar ele. É isso que é você matar a si mesmo, é isso que é você se entregar como Cristo se entregou. É muitas vezes a pessoa te procurar e falar: estava na hora de eu dormir, estava na hora, não, mas eu vou me fortalecer para poder entregar para ele algo. Por aí sim nós vamos levar as cargas uns dos outros. Nós precisamos nos exercitar como corpo de Cristo. Vai dizer, meus amados, quase finalizando aqui, para dizer para vocês que para que você tenha uma boa performance, assim como numa academia, para que você venha desenvolver músculos, quando você chega num nível mais elevado, quando você já está desenvolvido alguns músculos, é o detalhe que vai começar a fazer diferença na tua vida. Já percebeu que os grandes atletas, você vai ver um Michael Phelps aí fazendo na natação como foi, as coisas são decididas o que em detalhes. O camarada da natação, ele raspa o pelo do braço para que o pelo não tenha atrito na água, para que não venha segurar ele. Você vai ver algumas pessoas, você vai ver o cara num UFC, para que ele possa se desenvolver melhor. Ele não toma água durante o dia inteiro, para que ele possa, no momento da pesagem, ter um nível, um peso excelente, para que depois ele possa recuperar aquilo. São coisas detalhistas. E quando você já está naquela estrutura com Deus, quando você já está esvaziado de si mesmo, Deus vai começar a cobrar detalhes de você. Porque eu vejo algumas pessoas que já estão desenvolvidas, mas elas começam a se descuidar na questão dos detalhes. Olha o que Eclesiastes capítulo 10 vai dizer. Eclesiastes capítulo 10. Qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Sabe o que está falando aqui nesse texto? Que existia um camarada que fazia perfume na época de Salomão. E esses perfumes eram muito caros, exalavam um bom cheiro.
Só que em alguns desses perfumes, caiu uma mosquinha lá dentro. Mosquinha de nada. Só que aquele perfume era tão meticuloso de fazer que aquela mosquinha, uma vez caído, e o camarada não tira aquela mosca dali, aquilo vai apodrecendo e faz com que todo o perfume venha exalar mau cheiro. E muitas vezes na nossa vida espiritual, meus amados, a gente deixa de atentar para os detalhes. Deixa de atentar pelas mínimas coisas. E às vezes a gente acaba colocando em risco tudo aquilo que nós conquistamos lá atrás pelo fato de agir sobre estultice. Estultice, sabe o que é, gente? É insensatez. É o camarada que ele vem orando, ele vem buscando, ele vem jejuando, ele vem buscando a palavra. E por causa de uma besteira no trânsito, ele manda o cara para aquele lugar e perde tudo aquilo que ele conquistou. Ele entra num ciclo de derrocada. É um camarada que vem buscando, mas hoje eu não vou no culto, não. Hoje eu não vou na célula, não. Hoje eu não vou procurar o meu discipulador, não, porque eu já estou no nível legal. Gente, essa é a mosca morta que vai começar a entrar. É os detalhes que vai fazer com que você venha cair. É os detalhes que vai fazer você não desenvolver. Já estou legal no evangelho. Se eu der uma flertadinha com a menina lá no meu serviço, não vai pegar nada, vou só chamar ela de gatinha só. Eu vou só dar um soprinho, né? Falar, pô, tá da hora hoje, hein? Não vou fazer nada, tá tudo sob controle. Essa é a mosca morta que entra. Vou dar uma olhadinha aqui no Facebook, na fotinha do meu ex, da minha ex. Olhadinha só. Aquilo, meus amados, pode ser o que o inimigo estava esperando para virar a chave na tua vida, para que você possa perder tudo. Na academia, muitas vezes a pessoa começa a falar, eu já tô forte já. Eu fazia 5 vezes por semana, vou começar a fazer 2 já, porque eu já estou no nível excelente. A pessoa começa a perder tudo aquilo que ganhou. A gente tem que tomar cuidado, meus amados, para que essa mosca não venha cair. São atitudes de estultice. Ficar falando mal das pessoas por trás. Coisinhas pequenas que a gente muitas vezes fala, Jesus não liga porque Jesus é bom, Jesus é excelente, Jesus é maravilhoso. Só que algumas coisas vão trazer consequências espirituais para a tua vida que não vai ser bom para você. E aquilo vai fazer com que aquilo que exalava bom cheiro, ele comece a exalar mau cheiro. E a gente precisa tomar providência com relação a isso. A equipe de louvor já pode vir aqui em cima, nós vamos finalizar. Então, finalizando tudo isso, uma conclusão de tudo isso que nós falamos. Nos esvaziarmos de nós mesmos e deixarmos com que Deus venha trabalhar na nossa estrutura e naquilo que o Senhor vem construindo na nossa vida. E por último, buscar a Deus e nos fortalecer nele. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai falar assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Hoje eu comecei a meditar um pouco nessa palavra, comecei a buscar as raízes originais dela no grego. E para a gente poder ter um entendimento melhor daquilo que Deus vai falar, do que Deus está falando ali, ele vai falar assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no vigor do Senhor e na sua habilidade. A gente tem que nos fortalecer no vigor de Deus, naquilo que Deus tem para nos dar, porque é o vigor que vai fazer com que você venha alcançar novos patamares, que você venha alcançar novos músculos. E esse vigor vai falar muito do nosso entusiasmo. A palavra entusiasmo é de enteos, é a pessoa cheia de Deus. A pessoa que é desanimada para tudo, eu não vou lá não quero isso, orar não quero, ir na igreja não quero. Ela está carente de Deus, ela não tem entusiasmo. Vamos fazer tal coisa? Tudo não dá certo, tudo não vai, tudo não acontece, tudo não tem jeito, tudo vê o lado negativo, tudo é pior, porque ela está com falta de Deus. Pessoas cheias do Senhor, elas são entusiasmadas. Então vai falar, fortalecer-vos no Senhor e no vigor da sua habilidade. Por que habilidade? Porque uma vez que você tem esse vigor de Deus, uma vez que você está cheio de Deus, você precisa ter habilidade para poder se mover nisso. Você precisa ter habilidade com algumas coisas que Deus vai colocar na tua mão. E Deus tem colocado ferramentas na nossa mão, meus amados. Basta habilidade para que a gente saiba manusear.
Porque Paulo ele continua falando que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, nem contra os principados, nem contra as potestades, nem com as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. E ele vai falar assim, tomando o escudo da fé. Para que você possa manusear um escudo, você tem que ter habilidade. Ele falando, colocando o quê? Cingindo os lombos com a verdade, para que você possa andar em verdade nessa terra, você precisa ter habilidade. Nós somos pessoas que a gente prima pela verdade, mas a verdade ela tem um jeito certo de ser falado. Vou dar um exemplo na sua casa, sua esposa colocar uma roupa meio esquisita, ela vai falar, tá bom, bem, você já vai mandar na lata dela, tá ruim. Não, você vai arrumar rolo para você. Mas você fala, amor, tem uma roupa lá que você ficava melhor nela. Você falou a verdade de uma maneira legal. Porque eu vejo muita gente assim, eu sou do Senhor. Gente, a gente é do Senhor, mas a gente tem que... Deus vai falar que toda a nossa palavra tem que ser temperada com sal, com amor. Então vai falar que a gente tem que cindir o lombo com a verdade, vestir a couraça da justiça, colocar, Senhor, pegar o escudo da fé com o qual você vai apagar todos os dardos inflamados do inimigo, todos. Porque quando você está cheio de fé, o inimigo vai falar que você é isso, que você é aquilo, que você não vai dar certo. Você vai falar, não, você vai declarar. E eu vejo pessoas que hoje em dia não declaram nada, a pessoa fica quieta, declara. Declara, abra a tua boca, quem não crê, não fala. A gente vai ver o pai de João Batista, Zacarias, ele recebe uma ordem de Deus, você vai ter um filho homem, e o nome dele vai ser João. Ele olha para o anjo e fala assim, como que eu vou saber que isso é verdade? O anjo fala, então já que você é incrédulo, vai ficar sem falar até o nascimento dele. Porque quem não crê não fala. Mas a gente vai ver que quando o camarada crê, ele declara, ele fala, eu sou abençoado em nome do Senhor. Aquele projeto que eu coloquei de Deus vai acontecer. Aquilo que eu estou orando vai acontecer. Aquilo que Deus falou sobre mim vai romper. Aquilo que eu estou vivendo vai continuar vivendo para toda a minha vida. Declara, abra a tua boca. E ele vai falar tomando a espada da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem a habilidade, você pegar um escudo, com um capacete aqui, a espada, você tem que estar... Você não tem como usar o escudo e a espada no mesmo... Não, o escudo, tal, você vai lutando. E é isso que Deus quer fazer de nós, pessoas fortalecidas e com habilidade. Para que nós não venhamos também ser aquela pessoa que vai para a academia. E ela ficou 30 anos na academia, você vê o cara continua barrigudo, você vê o cara continua cheio de gordura, não muda nada no físico dele. E também que a gente não seja o camarada bombado, mas nós possamos ser aquelas pessoas sadias, em que você olha para a pessoa e fala assim, a pessoa é dura, a pessoa tem músculo, mas a pessoa ela é saudável. E é isso que Deus tem para nós. Quero pedir para se colocar em pé.